Pensou em Foxy, um vapor, uma penugem, uma lembrança de axilas empoadas, de lábios secos e depois molhados, a curva penugenta das suas costas, onde ele massageava com os polegares o sofrimento de carregar um filho. Os eretos bicos de seios de coral provocados pelas suas unhas, a vaga reserva do seu olhar. Ela se tornava informe, indefesa, embaixo da triste emissão do seu sêmen. Estou abusando de você. Não, não pare. Vou acabar. Acabe, não posso desta vez. Acabe, Pete. É mesmo? Você gosta? Ela sentiu com a cabeça em silêncio, a boca cheia. A língua o levou ao calor, ajudada pela mão. Que bom, engula-me. Ela o engoliu. Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E esse é o Clube do Livro Erótico, onde a gente vai falar de livros para se ler com uma mão só. Hoje a gente vai falar de Casais Trocados, que é um livro do John Updike, que no caso se chama Couples no original. O John Updike nasceu em 1932 e morreu em 2009. Ele estudou em Harvard, ele foi um escritor e crítico literário que trabalhou na New Yorker, além de escrever vários romances e contos e uma peça de teatro. Ele é um dos grandes escritores americanos contemporâneos, ele é já quase um clássico da literatura americana mesmo. E o que é mais único na ficção do Updike é que ele foca na classe média protestante americana, no subúrbio, no americano médio. E ele inclusive ficou famoso com uma série de livros sobre um cara que é o típico homem qualquer, que é o Coelho Armstrong. O Casais Trocados foi publicado em 1968 e a história se passa no começo dos anos 60, 62, 63. Conta a história de vários casais de amigos numa pequena cidade no interior dos Estados Unidos chamada Tarbox. A história foca principalmente em um dos caras desses casais, que é o Pete Hanneman. Ele trai a mulher dele, a Angela, com várias das mulheres do grupo e vai contando do envolvimento de cada um deles com os outros, de todas as traições, de como um se envolve com o outro e como, com todas as mudanças culturais dos anos 60, a relação desses personagens com o sexo vai mudando e o conflito que existe entre a relação deles com o sexo e a religião. Quando o livro foi lançado, em 68, ele foi um grande escândalo, porque ele estava falando de algo que ainda não era falado. Mas em poucos anos o livro já virou algo muito mais clássico e mais aceitável, porque o Updike não é um escritor de choque, ele não é um escritor que fala do que está fora da sociedade, ele fala justamente das mudanças pelas quais a sociedade estava passando. Em alguns anos essas mudanças foram muito mais aceitas, então o livro perdeu o impacto que ele tinha nos primeiros anos e se mostrou realmente um retrato das mudanças que estavam acontecendo. Isso é mostrado nos próprios personagens. O livro é um retrato da hipocrisia, sei lá, da classe média, assim, de como todos eles fingem ter vidas perfeitas e normais, casados, com uma casa, sabe, no sobrado, com 2 filhos, um jardim, um animal de estimação. Mas na verdade tá todo mundo traindo todo mundo, tá todo mundo infeliz. Quando uma traição é revelada é um grande escândalo. E o livro retrata justamente isso, os conflitos que eles têm com os próprios comportamentos. Ninguém ali é santo, mas todo mundo finge que é. Esses conflitos aparecem tanto no campo sexual, no campo de relacionamentos, quanto, por exemplo, quando uma das personagens decide começar a frequentar um analista. Porque isso é visto uma coisa super nova, e é visto, mas você não é louca, você é casada, sabe? Você tem uma vida normal, por que você vai numa analista? Tem a coisa da pílula, da revolução, que foi a pílula anticoncepcional, e trata de várias questões que na época eram polêmicas e que hoje são muito mais banais, né? O Updike, ele é um escritor muito clássico, e ele é tido como escritor de técnica. Como escritor muito detalhista e de uma linguagem que é sempre bem trabalhada. E alguns desses personagens podem parecer planos ou superficiais, ou que ele meio que esqueceu de contar a história deles, mas não é isso, ele não é esse escritor. É porque essa é a ideia mesmo, essa ideia é que eles sejam superficiais, que eles sejam rasos, é essa pessoa que ele quer te mostrar. E, bom, ele pôs a lente num personagem, então todos esses outros são meio que só barulho em volta do Pete, que é o verdadeiro protagonista dele. Você percebe isso também, por exemplo, nas descrições dele de sexo, que são sempre muito metafóricas, muito poéticas, com uma linguagem toda trabalhada de sensações e de sonoridade e tudo mais. No Brasil, o Couples foi publicado como Casais Trocados, mas é uma edição que já está esgotada. Você consegue encontrar no estante virtual em alguns sebos, as edições bem antigas. Talvez tenha alguma biblioteca. Se você souber inglês, você pode se arriscar
na edição original. É um clássico, é um livro legal, é bom. Não é super marcante, assim, os detalhes do livro não são muito marcantes, porque ele tem, são tipo 10 casais, 20 personagens ou mais. E todo mundo fazendo meio que a mesma coisa, tipo, todo mundo tá traindo, então você não consegue lembrar quem traía com quem, porque, bom, todo mundo tá traindo. Não, a gente ficou meia hora pra tentar lembrar, nossa, qual o nome da terceira mulher com quem o Pete, você não lembra. Cumpre o que ele se propõe a ser, que é ser um retrato da vida americana dos anos 60. É um livro longo, mas que recomendamos. Se vocês quiserem ler, aproveitem, essa é a hora. E assinem o canal pra não perder os próximos vídeos, sigam a gente nas redes sociais, deem um joinha aqui se vocês gostaram e deixem um comentário. E até semana que vem. Tchau! Tchau! Viajou através de um palácio de panos e escadas que deslizavam até chegar ao cofre de perfume que ela derramou sobre ele de uma dúzia de ângulos, todos radiosos. O radiador ao lado da pia ronronava pelas suas 7 gargantas paralelas. Ali estava ela, Janet, opaca, pálida, empoada, pesada, doce, batalhadora, maternal. Ela quase não pediu descanso a Harold, que estava com o rosto estreito entre os seus seios e a língua projetada para fora como a de um lagarto paralisado. Enquanto isso, para Frank, a um espaço de distância, Marcia se mostrava transparente, flutuante, esquiva, confundida com as sombras do quarto. Ele cresceu, cresceu, até que ela desapareceu por completo e a escuridão estava compacta como ele mesmo. Minguou então, permitindo que a voz leve e contida dela murmurasse: "Que bom, mais, mais!"